Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje estamos aqui para falar de Kena, a Ponte dos Espíritos. Seria assim em português, Cardoso? Eu acho que é por aí, né? Ou seria um subtítulo nada a ver com o jogo, mas eu acho que se fosse português de Portugal, que é tudo extremamente literal, seria isso. Verdade, eu acho que português de Portugal ia ter alguma tradução muito aleatória, né? Tipo, pescoço dos espíritos, alguma coisa assim. Boa. Acho legal. Ou a tradução Sessão da Tarde. Como seria, Márcia? Poxa, gente, não sei. Me dá um tempo pra pensar. Minigame surpresa aqui, né? Me pegaram de surpresa. Eu só joguei a ideia no ar, era brainstorm, eu não vim com nada preparado. Mas até o final do episódio eu tento pensar em alguma coisa. Eu sugiro mudar o nome da protagonista pra Kátia. Também, Kátia é bom. gostei, Kátia. Kátia é bom, Kátia é bom. Nessas horas o Coelho faz muita falta, né? Eu tenho certeza que ele viria com um subtítulo horroroso em português, né? De primeira. Pois é. Mas aí você fala por si só, né? Não fala pelo grupo todo. Seria Kena, a amiguinha dos espíritos, ou alguma coisa do tipo. Exato. A aventura dos espíritos, alguma coisa assim. Eu gostaria de fazer alguma relação com os bichinhos, mas eu ainda não cheguei lá. Até o final do programa a gente chega num subtítulo em português aqui do Sessão da Tarde. É uma parte muito importante da pauta. Esse ponto. É essencial. Eu acho que não tem nem como a gente seguir o programa sem que a gente chegue. O programa inteiro vai ser sobre isso. Eu acho que a gente pode dar importância ao que realmente importa. Tudo É sempre bem. assim, né? Vamos gravar e não vamos falar sobre assuntos aleatórios, vamos direto para o ponto. Aí corta e a gente tá 5 minutos. 30 minutos falando da tradução de Sessão da Tarde. Exatamente. Mas como você tá, Márcia, no dia de hoje? Tá tudo bem? Tá animada pra falar de Kena? Como é que estão as coisas aí? Eu tô muito animada. Apesar do Coelho não estar aqui hoje, eu perdi aquela bomba de animação inicial. Eu acho que você também hoje não começou rindo igual dos últimos episódios. O Coelho tem esse efeito, né? Mas eu tô muito animada. Eu acabei Kena deve ter, sei lá, nem 1 hora direito. Então eu ainda tô meio elétrica com tudo que eu vivi. E eu gostei muito, então eu tô bem animada pra falar a respeito. Legal, legal. Que bom. E você, Cardoso? Como é que tá esse coração? Caraca, engasguei aqui. Cardoso! Caraca, dá uma pastilha. Cara, eu tô bem feliz. Hoje, na data que a gente tá gravando, é o Dia Internacional do Podcast. Então, queria parabenizar a gente, né? Primeiramente, por fazer um podcast. E segundo, a todos os amigos que fazem podcast e que inspiram a gente. Então, muito obrigado aí por fazer essa mídia maravilhosa que eu amo muito existir. Parabéns pra todo mundo. Parabéns aí a todos os podcasts e aos podcasters também aí. Parabéns. Inclusive pra um podcaster que tá aqui com a gente, né? Quem é que tá aqui com a gente hoje? É verdade, ele já deu o ar da graça ali no iniciozinho, né? Chamando a Kena de Kátia, gostei muito, inclusive. Opa. Excelente recomendação. Mas estamos aqui com o Ricardo mais uma vez, cara, de volta aqui. Ricardo, a gente sempre fala isso, a gente repete, porque já é da casa, né, cara? Tamo aí, então, né? muito bem-vindo, cara. Como é que tá, cara? Tudo bem, mas eu não gosto muito de podcast não, viu? Acho meio chato. É mesmo? Eu gosto de... gravar live é maneiro. O problema de podcast é que a galera gosta muito de comentar, né? Se o pessoal só ouvisse, ficasse quieto, ia ser top. Mas aí o pessoal comenta e fala um monte de chatice. Aí eu não sou muito fã, não. Eu gosto daquela mídia que a pessoa comenta e você pode xingar ela em tempo real. Por isso que eu sou a favor de live. Ela fala a merda ali, em tempo real tu lê e xinga ela de volta. É excelente. Uma das minhas maiores diversões é ficar acompanhando os comentários do Nautilus. Eu acho um negócio assim inacreditável, é incrível. Parabéns. Os comentários do YouTube, então, pô, principalmente. É muito bom. Eu gosto de interagir com a minha audiência. Só que do meu jeito. Entendi. E como é que estão as coisas por aí, cara? O que você tem feito aí de bom? A última vez que você gravou com a gente aqui, foi o quê? Foi No Man's Sky que a gente gravou da última vez? No Sky. Não tem muito tempo, né, cara? Caraca, e eu lembro que eu fiquei assim, porra, os malucos receberam uma voz de Deus, uma parada assim, porque vocês lançaram esse podcast no dia que saiu a atualização. E tava todo mundo falando no meu Sky, não foi isso? Não, Ricardo, você tem que entender que é o seguinte, eles decidiram lançar no dia que a gente lançou o podcast, não foi o contrário, entendeu? A gente lançou o podcast, aí o Sean Murray olhou lá no Twitter e falou, porra, agora é a hora de lançar a atualização, Final pô. Level Cast me deu uma moral. Exato. Ultimamente tá assim, sabe? É até meio chato, porque a gente grava um episódio, a gente fala de Game Pass, aí o Xbox, sabe, lança o Game Pass. É assim ultimamente, tudo que a gente fala o pessoal sai correndo e faz, então, né? Talento que chama, A gente né? tem que lidar, Influência, né? Influência. É isso. Entendi. Inclusive, nosso querido Cardoso aqui recebeu uma visita hoje na casa dele. A gente tava aqui começando a gravar, cara. A gente tinha acabado de entrar aqui na chamada. O que aconteceu, cara? Conta pra gente o que aconteceu. Não, eu tava pronto pra gravar e aí eu fui fechar a janela, né, pra não vazar nenhum som e tal, pros ouvintes terem a melhor qualidade de áudio
áudio possível. E aí eu olho pra baixo e tá um caminhão, estilo caminhão de sorvete, todo plotado com Xbox Game Pass. Aí eu falei assim, deve ser pra algum vizinho. Primeira coisa que eu pensei, né? Porque a gente pensa que nunca é com a gente, um negócio doido e incrível desse. Pô, mano, qual a chance de você ter um vizinho que tava recebendo o caminhão do Xbox, mano? Tipo assim... Daniel, eu estou lidando com isso na terapia, tá? Eu estou conversando sobre isso na terapia. É um negócio que é difícil de lidar. Aí a moça falou assim, você que é o Cardoso? Aí eu falei... É difícil ser famoso, né? Aí eu falei, sim, sou eu que sou o Cardoso. Ela, isso aqui é pra você. E aí tinha um caminhão do Xbox Game Pass. Tiraram foto, me iluminaram, vários flashes, câmera pra lá, câmera pra cá. Fiquei até meio tonto, assim, sabe? Pediram autógrafo, amigo? Ai, não pediram, mas é porque também é mais caro, né, amiga? Autógrafo é um negócio que, né, a gente não é assim, né? Tá achando o quê, pô? Tem que parar o próprio Phil Spencer aqui pra poder dar um autógrafo, né? E um beijo, pelo amor de Deus, pô. né? Daí eles me deram um brinde super legal, porque hoje é o lançamento do xCloud, coisa que eu tô acreditando muito, eu acho que vai ser muito legal, o xCloud aqui no Brasil. Daí eu fiquei super feliz, foi tipo Magical Moment da Disney, assim, tipo quando você tá andando e do nada acontece alguma coisa super incrível. Foi divertido, valeu aí, galera da Xbox, por mandar esse incrível caminhão de sorvete do Xbox Game Pass. Tinha sorvete? Então, eu ganhei um algodão doce, não tinha sorvete, mas tinha um algodão doce que tava dentro da caixinha do xCloud. Eles mandaram uma caixinha falando sobre o lançamento do xCloud e tal, e dentro dessa caixinha tinha um controle gigante, que dentro desse controle gigante tinha algodão doce, tipo num formato de nuvem, xCloud e tal. Que bonitinho. Bem legal. Bem legal. Eu amei o conceito. Xbox, meu endereço é rua. A caixa postal, né, Márcia? A caixa postal. Não, mas o caminhão não vai caber na caixa postal, então pode parar aqui na minha porta. Entendi. Muito legal. Inclusive hoje, né, na data dessa gravação aqui, o xCloud foi lançado, né, como o Cardoso comentou. Eu ainda não tive tempo de testar. Algum de vocês testaram já? Testei. E aí, tá legal, cara? Cara, eu testei o Street of Rage 4, né? Obviamente eu tenho jogo, adoro o Street of Rage 4, mas eu tinha testado ele antes, porque já tinha um streaming caseiro, né? Tipo, de você passar do console pro celular. Eu tenho o Series X. Eu já tinha ficado impressionado, especialmente no celular, quando você joga no celular, por ter, pelo menos o meu celular, tem uma resolução menor, né? Não é 1080p meu celular. Cara, fica perfeito. Eu fico assim, cara, até a qualidade, por ser uma telinha, talvez, não tenho certeza, a qualidade fica perfeita. Só que eu achei que, como eu joguei muitas horas de Street of Rage 4, tem tipo 60 horas de Street of Rage 4, quando eu tomava uma porrada, na hora que você vai cair no chão, se você apertar no timing certo, ele não cai no chão, ele já cai de pé. E aí você pode devolver batendo no cara. E quando eu joguei nesse streaming interno, caseiro, eu não consegui acertar esse timing. E cara, esse timing, porque eu tenho tanta prática, se tornou muito fácil. Então eu fiquei, ok, eu consegui perceber o delay ali, sacou? E quando eu joguei agora o xCloud no PC, esse mesmo timing não foi um problema. E eu fiquei assim, pô, então realmente, mesmo quando é mais exigente, a parada funciona muito bem. Porque isso é uma preocupação enorme, eu acho. Sim, do tipo, tem muito delay e tal. No Street of Rage eu fiquei positivamente impressionado. A qualidade do vídeo é muito boa, porque você joga não no seu console, né? Você joga num console externo na nuvem. Parece o jogo na tela, sabe? Muito perto, cara. Dá pra ver uns artefatozinhos aqui e ali. Mas, cara, muito perto. Já o outro que eu testei, que foi o Gears 3, não ficou tão legal. Você percebe que é um vídeo e você percebe o delay. Especialmente o Gears tem aquele timingzinho de quando você vai dar reload na arma. Nossa, ficava muito evidente ali. Você acaba se acostumando com o delay e começa a conseguir jogar, sabe? Então, jogável, mas não ficou tão legal. Eu li que os jogos que rodam direto no Series X, Series S, Series X, vários deles são já optimizados pro cloud, né? E esses jogos de 360 não passam por essa otimização, então eles rodam um pouco pior mesmo. Pô, de qualquer maneira, cara, nenhuma das duas experiências foi injogável, assim. Eu, pelo menos, acho muito massa de ter, assim, de existir a opção de, caraca, de eu sentar ou deitar, pegar meu celular e continuar jogando, sei lá, de repente um jogo menor, pelo menos pro que eu usaria. Um Darkest Dungeon, um Hades, alguma coisa menor no celular, sabe? Eu acho muito irado. E fora, de repente, a pessoa que não tem um supercomputador, não tem, cara, em ambos os casos estava super jogável, sabe? O cara poder abrir um navegador e, pô, tá jogando Gears, sabe? Pô, irado. Eu achei o serviço muito, muito foda. E tem o potencial de ser muito democrático também, né? Tipo, o cara não precisa comprar um console e tal, ele vai pagar ali R$50 por mês. Ainda mais agora
agora que os jogos mobile tá crescendo tanto, a galera jogando. Não, é irado, é irado. Pra mim vai ter muito uso, porque assim, tipo, eu tenho um computador bem legal, que roda os jogos do Xbox, né, tipo, e tenho um PS5. Aí o PS5 fica na sala e o computador fica no escritório. Mano, nem sempre eu tô afim de ficar sentado no escritório jogando, assim, porque eu já passo muito tempo trabalhando aqui no escritório, né, então, tipo, de repente pra levar pra sala, pra jogar na sala vai ser bem foda. Pô, uma coisa que eu achei muito legal, que, assim, eu não testei ainda o serviço, mas eu vi que alguns jogos estão sendo otimizados pra você jogar direto no touch do celular, né? Então ficam os controles ali como um jogo mobile mesmo. E aí eu vi um pessoal jogando o Hades, cara, com um controle na tela. Então, tipo, é claro que a experiência de jogar, bom, pelo menos pra mim, né? A experiência de você jogar com um joystick é superior, mas muita gente não tem o joystick, né? E é isso que o Cardoso falou, de ser democrático. Então, o cara que tem o celular, que joga, sei lá, o Free Fire dele, que joga o, sei lá, o Pokémon GO dele, vai poder ter acesso à parada sem precisar comprar um acessório extra ou sem precisar investir em alguma parada. E tipo, se o cara já tiver aqueles gamepad pra celular, aqueles... Aí pega da vida, né? Aqueles gripzinhos de celular e tal, já vai funcionar também. Porque até o DualShock funciona. O controle do Series X é rapidinho, tu liga o Bluetooth, se você tiver, né? Pô, funciona muito bem. Inclusive na Tokyo Game Show, eu achei muito curioso isso. O Xbox fez uma propaganda do xCloud, porque eles lançaram junto com o Brasil hoje e também Japão, porque é muito curioso, né? A gente tá junto com o Japão no lançamento. Na propaganda, os caras usam, tipo, DualShock 4, tipo, controle do PlayStation e tal. Eu achei isso muito foda. Muito legal mesmo. Vamos testar. De repente a gente até traz um papo mais profundo sobre o xCloud aqui pro Final Level Cast, né? Mas vamos falar de Kena? A gente tá aqui viajando aqui, A gente esqueceu um pouco. Vamos mudar o nome do programa. Kena e o xCloud. É verdade. Mas antes da gente partir pro nosso papo sobre Kena, vamos falar sobre os nossos cuidados da pandemia, que a gente tá sempre lembrando aqui, né, Márcia? Vamos lembrar a galera que a pandemia não acabou, né? Exatamente, como toda semana a gente lembra. A pandemia ainda não acabou, a gente faz esse lembrete toda semana justamente esperando o momento que a gente não vai mais precisar fazer esse lembrete. Ansioso. Então, muito ansiosa, e todo mundo que tá ouvindo, por favor, siga os cuidados, que provavelmente isso vai acabar mais rápido se a gente continuar seguindo tudo. Então, o mais importante de tudo, pelo amor de Deus, se vacinem, tome a primeira dose, tome a segunda dose, é essencial as 2 doses para você ter a sua imunização completa. Então, assim que for possível, tome a vacina, mas mesmo depois de vacinado, não é hora de largar tudo e viver a vida como a gente vivia antigamente. Então, continue usando máscara, dê preferência por máscara de qualidade melhor. A gente aqui gosta muito da PFF2, porque ela realmente protege mais, ela veda melhor seu rosto. Ela não é uma máscara muito cara e ela pode ser reutilizada diversas vezes. Mas se por qualquer motivo que seja você não puder adquirir uma PFF2, pode ser uma máscara de tecido. Tenta dar preferência por tecidos de algodão, que protegem melhor e que deixa o seu rosto mais vedado, não deixa ter muitos buracos entrando no ar. E sempre também muito importante lembrar, cuidado com a higiene das mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel. E se você estiver na rua, não coloque a mão no seu rosto de jeito nenhum, por favor, faça isso por você. E siga esses cuidados, que daqui a pouco todos nós acreditamos que isso tudo vai acabar e a gente nunca mais vai precisar falar isso aqui nesse podcast. Exatamente. Esse mês agora de outubro é quando eu tomo a minha segunda dose. E inclusive aqui no Rio de Janeiro eles deram uma antecipada, né? Tipo, a galera de 40 anos já tá tomando a segunda dose, então eu tô com tu já pode, pô. Porra, aí, ó. Poxa, quem dera. Não me incomodaria de ter 40 anos agora, nem um pouco. Nesse momento... Nesse momento, tudo bem. Pode errar a minha idade aí. Existe uma expectativa de que talvez o Rio de Janeiro antecipe também pra quem já tem 30 pra cima também. Então eu tô diariamente entrando nos perfis da prefeitura aqui do Rio pra ver se eles estão antecipando alguma coisa. Então, gente, se vacine, se cuidem, ouçam o que a Márcia falou, porque ela está absolutamente correta. Isso mesmo. Não tenham medo de vacina, tá? Eu sou uma mulher completamente vacinada e estou super bem. Não tive reação nenhuma. E se tivesse também, tava tudo ótimo, porque o que é 1-2 dias você se sentindo um pouco mal, tendo o resto da vida, ou pelo menos um longo período imunizado. Então, tome vacina. É sobre isso. Bora falar de Kena, gente? Bora. Tururu, tururu. Beijo pro coelho aí que tá ouvindo a gente. Bora falar então de Kena Bridge of Spirits, um jogo que vem de um estúdio independente, né, que é a Ember Lab. Esse é o primeiro jogo deles, né, Ricardo? Eles eram um estúdio de animação e eles viraram um estúdio de games. Você sabe um pouco sobre a história da Ember Lab? Conheço um pouco, cara. É o primeiro jogo deles. Eles, no passado, talvez aí quem esteja ouvindo, lembre-se, bota aí no YouTube. Eles fizeram um curta de Majora's Mask no passado de Zelda. Então, uma das coisas que me fazia ficar animado, além do passado deles com filmes
de animação era que os caras são bastante fãs de Zelda, né? E quem não gosta de um Zeldinho, né? Verdade. Então eles decidiram entrar nessa empreitada aí pra fazer o primeiro jogo deles, mas no passado eles só faziam animações mesmo, né? Inclusive, acho que o apelo visual do jogo foi uma das grandes cartadas deles, né? Porque verdade. assim que ele foi mostrado a primeira vez, não lembro qual foi exatamente a conferência, mas eu sei que de cara as pessoas viram e tipo, nossa, isso parece um filme da Pixar, parece, né, uma animação da DreamWorks, sei lá. Era uma animação muito bonita, muito carismática. Acho que eles convenceram a galera muito por isso que é o DNA do estúdio, né? Eu acho que isso me chamou pelo menos a atenção. Não era uma beleza só técnica, digamos assim. Era uma parte artística que chamava muita atenção, né? E a parte de animação também chamando muita atenção. E é um diferencial também, né? Porque apesar da gente ter muito jogo com cutscenes belíssimas e muito bem feitas e tal, eu realmente não me lembro de nenhum jogo que tinha esse feeling de animação da Pixar, etc. Então eu acho que quando você vê a diferença do estilo de animação. No máximo que me vem à mente é o Ratchet & Clank, mas não do jeito de Canon, né? Só naquele remake lá, né? Eu não sei se é tipo o enquadramento, uma coisa mais de cinema do que de jogo, porque tem uma diferençazinha de estilo. Eu acho que talvez seja um pouco isso. Mas assim, do que se trata o jogo? Assim, porque de cara a gente viu os trailers e tal, e essa coisa de Pixar e Disney, inclusive, a gente vê nos bichinhos bonitinhos que aparecem no jogo, né? Que são os Rots lá, que depois a gente vai falar um pouco mais aqui quando entrar nos aspectos da gameplay. Mas é um jogo sobre uma menina que ela é uma guia espiritual, que ela chega a um vilarejo, um lugar afetado por uma maldição que tá corrompendo ali a floresta, corrompendo a vida naquele lugar. E ela tem a missão principal de guiar os espíritos, né? Essa é a missão dela. E aí a história começa quando ela conhece 2 espíritos e ela vai ajudar esses espíritos a encontrar o irmão e guiar esse irmão pro seu caminho. E essa é a missão dela como guia espiritual, né? Fazer aquela coisa da trajetória, né? Fazer uma... Eu não sei se a palavra é trajetória. Passagem. Os espíritos façam a passagem ou a viagem, se você for fã de novelas dos anos 90. Muito boa a referência. Eu tô assistindo, é por isso. Márcia é muito noveleira, né, Márcia? É minha mãe. Aí eu fico vendo junto. Tá Entendi. Meu pai usa essa desculpa também, assim. Não, assiste essa novela aqui porque minha mãe tá vendo, entendeu? Mas basicamente é isso, assim, né? Tipo, no superficial. Porque esses personagens, esses espíritos, é como se eles estivessem afetados por essa maldição. Então eles estão atormentados ali, presos naquele lugar. E ela precisa ajudar que eles façam essa passagem. Ricardo, você curtiu essa premissa? Isso de cara foi interessante pra você? Pra mim, quando eu fiquei sabendo da história, assim, de cara, eu falei, putz, isso parece ser maneiro, cara. Não é a coisa mais inovadora do mundo, mas parece ser interessante, né? Eu acho que não é a premissa mais original do mundo, mas um desejo meu, enquanto o jogo caminhava ali, era que essa parte de história fosse mais explorada. Eu acho que tem algum foco, mas não existe nenhuma ênfase ali na parte do jogo, mas é uma coisa simples, mas ele já do início de cara, eu acho que já me chama a atenção mais a maneira da abordagem dessa história do que necessariamente se ela é original ou não, sabe? Se essa premissa é boa ou não. Eu acho legal esse lance de que, tipo, fica claro no início que aconteceu alguma coisa ali naquela ilha, alguma tragédia naquela ilha, porque ela tá abandonada, todo mundo morreu. E eu acho que eles exploram bem, mas acho que se a gente vai falar mais disso mais pra frente, como é explorado porque esses espíritos, eles estão presos àquela ilha. Então eles passaram por algum tipo de trauma. E como eu acho que é um jogo sensível na maneira em que ele aborda como tratar desses traumas, como a Kena trata desses traumas com os espíritos para que eles façam a passagem. Então nesse ponto eu acho que é uma premissa simples, mas é interessante porque eu gosto de como o jogo já de cara começa a explorar esses assuntos e como a história da ilha tá atrelada um pouco, isso você só descobre mais lá pro final, a história da própria Kena e tal, né? Então não é a coisa mais, nossa, que coisa fascinante, mas eu acho que é interessante o suficiente, assim, de um pontapé pra história, sabe? Eu até gosto dessa simplicidade porque ela é muito característica desse tipo de filme ou animação estilo Pixar, sabe? Verdade. Que a motivação é sempre muito simples, mas ali pelo meio da história e mais pro final você vai entendendo que, por mais que a motivação seja simples e que a jornada seja simples, a personagem em si e o desenvolvimento da personagem em si é muito mais complexo e tá muito em outras camadas do que a gente imagina, né? É um pouco pra mim aquela história que uma criança vê como uma aventura e um adulto acaba vendo, tipo, algumas coisas mais profundas ali, sabe? Eu acho que uma coisa que eu gosto, cara, é que já de cara você chega com muitas perguntas, porque o jogo não te explica muita coisa. Tipo, ela já vem chegando e tal, e tu fica, cara, eu não tô entendendo bem. Tu já vai de cara na gameplay, né? É papo, né? Eu acho isso legal, sabe? O jogo já começa você jogando, e ao mesmo tempo você sente uma história meio presumida,
escondida. Do tipo assim, cara, tem mais coisa acontecendo, mas o jogo intencionalmente não me conta. E é de fato intencional porque enquanto o jogo vai avançando, você vai, ok, então era isso e tal. Eu acho isso legal, eu gosto desse tipo de abordagem. É bom que te deixa curioso, né? Uhum. Eu gostei muito desse balanço de, dependendo quando é muito forçado, né, a coisa do plot twist, nem sempre é boa a longo prazo. Então, eu gosto que no Kena não teve nada, mas desde o início você sabia que ia ter alguma coisa, então você fica nesse nível equilibrado de eu quero saber mais, ao mesmo tempo que, tipo assim, não é nada muito grande, mas a todos os momentos tem um pouquinho mais de revelação, e isso vai te estimulando aí, progredindo gradualmente, assim, com o mesmo nível de curiosidade. É bem aquela fórmula um pouco do conto de fada mesmo, sabe? Que existe alguma coisa que tá te permeando ali, só que ela tá no nível da magia da coisa e não da história em si o tempo inteiro, né? As coisas vão acontecendo pela magia do jogo e pela magia daquele mundo ali, né? E meio que tudo é interessante, assim, da sua própria forma. Os personagens são muito carismáticos, então você gosta de interagir com eles, o ambiente é legal também de explorar e interagir. As histórias, você tem uma curiosidade, porque tem essa coisa que o Ricardo falou, porque cada um tá ligado à vila ainda e como a Kena lida com isso. Então, assim, cada elemento mais importante ali são coisas interessantes, num nível quase igual de todos, assim. Então, é o tempo todo o jogo te dando pequenas partes de coisas interessantes. Eu não senti isso, acho que foi isso que eu mais gostei no jogo. Eu não senti um momento do jogo que, tipo, ficou chato ou abaixou um pouco o ritmo, alguma coisa do tipo. Eu senti ele um jogo constante. A minha curiosidade, o que eu tava fazendo, a quantidade de ação era sempre muito constante. Ela não tinha muitas variações. E eu acho que isso tem muito mérito também pelo jogo ser curto, né? Tipo... Pra mim, o tempo ideal. Ele não é um jogo muito longo. Entre 9 e 10 horas no máximo você zera, assim. Então, ele tem um tempo certo, sabe? Pra gerar esse interesse. E é o tempo certo pra ele. Exatamente. Eu senti certinho. O início tá bom, o meio tá bom, o final acabou na hora que tinha que acabar. Eu acho que ele podia ser mais curto. Mas é porque eu não gostei muito da gameplay. A gente vai falar. O Dan não gostou. A gente vai falar mais pra frente, eu vou me explicar melhor. É por isso que ele tá quieto, denúncia. É por isso. Tá quieto porque não gostou do jogo. Tá quieto porque quer falar mal. Eu quero, sim. Eu gosto da premissa, eu gosto dos personagens, e eu acho que todo esse ponto que vocês falaram sobre a sensibilidade, sobre a história, até esse paralelo que o Cardoso traçou com o Conto de Fadas e essas histórias de animação da Disney, Pixar e tal, pra mim esse é o ponto alto do jogo, assim. E é o que me motivou a ter ido até o fim, a ter jogado e tudo mais. O meu problema mesmo são as travessias ali. Eu não curti a gameplay, eu não curti muito o ritmo, eu não curti a exploração. A gente vai entrar mais em detalhes mais pra frente, eu posso falar um pouco mais, mas como a gente tá falando um pouco da história, sobre isso aqui, a parte da história pra mim é o ponto alto do jogo, assim. Em alguns momentos você se vê ansioso pra saber o que vai acontecer, e nos momentos que puxa pra emoção funciona, é legal, porque você se apega aos personagens ali de alguma maneira, e você fica curioso do início ao fim pra saber qual é a grande missão da Kena no fim das contas, sabe? O jogo ele entrega isso muito bem. Eu sinto um pouco de falta de explorar um pouco mais a história da própria Kena, sem entrar em spoilers aqui, mas eu sinto um pouco. Isso foi uma coisa que eu esperava no final mais. Esse é um ponto que realmente eu senti falta. Eles meio que explicam um pouco a motivação dela, mas é tão rápido, sabe? É verdade. Porque no início do jogo você vê que ela tem um negócio na mão, tipo, né, uma veia colorida, e eles dão uns closes um pouco misteriosos naquilo, como se fosse descobrir algo grande a respeito daquilo, e aí tem a história dela, e ela sempre tem uma coisa que parece que ela tá guardando um segredo, de certa forma. E no final é meio que, tipo, 2 segundos, esse aqui, mas volta pra história desse personagem aqui. Então eu senti um pouco de falta mesmo. Eu acho a Kena uma personagem misteriosa. Ela não é um Link do Zelda que não fala. Pelo contrário, ela fala, ela tem os momentos ali de interação, ela tem frases até legais e tal, diálogos muito legais, mas ela é muito misteriosa, assim. Por muitas vezes ela passa uma coisa de um pouco espectador ali também, sabe? Do que tá rolando. Eu acho que isso é um pouco intencional, no sentido de que ela não é a protagonista, ela é quem leva a história. Ela é a ponte, né? gente. A ponte. Exato. Tá no nome. Eu acho que só reforça a curiosidade, sabe? Tipo, beleza, mas quando que a gente vai saber um pouco mais dela, sabe? Eu acho que até isso pode ser explorado de uma maneira melhor. Tipo assim, o fato dela ser misteriosa e você ficar interessado na história dela não parece, pelo menos pra mim não passou a impressão, de que existia interesse da história em te fazer ficar questionando muito sobre a própria Kena. Tipo, tem de fato essas partes que a Márcia falou, que você vê a mão ou que você fica se questionando sobre o que ela tá fazendo ali, mas tem formas e formas de fazer com que você, enquanto joga, fique questionando da personagem, mas de uma forma positiva, sabe? Do tipo, de
que isso seja engajante, tipo, você se questionar sobre isso, porque fazer uma história, no meu ponto de vista, nem sempre adicionar exposição a um personagem ou uma história de algo que é uma ponta de interrogação na narrativa é bom. Tipo, às vezes você descobre algo e, puta, era melhor quando eu não sabia como era isso, era mais interessante, Na sabe? cabeça da gente sempre é mais legal, né? Sim, mas eu tô com a Márcia aqui no sentido de, eu acho que a Kena, pelo menos os momentos em que ela fala, ela é carismática, cara. O trabalho de dublagem foi super bem feito, eu gosto da dubladora, sabe, do trabalho que ela faz. Nossa, a voz dela não é legal, ótima. cara. É muito foda. A voz dela é muito maneira, e tu fala, cara, eu quero ouvir mais dela, eu quero saber mais dela. Então, eu acho que é menos uma questão do tipo, da narrativa deixar uma prerrogativa de que existe algo escuso na história da Kena, e mais uma questão do tipo, a personagem é legal, quando ela tá em tela você quer ver mais dela, e o jogo não se importa muito com isso. O jogo tá mais focado em contar a história, avançar com a história, e avançar a história significa muitas vezes dar ênfase na história de outras pessoas que não a Kena. Mas aí quando a Kena tá em foco durante essas histórias que estão sendo contadas, pelo menos pra mim, cara, e eu acho que a gente vai discordar aqui, eu tô mais interessado em saber mais da Kena do que a própria história que o jogo quer me contar, porque eu fiquei assim... É porque ficamos apaixonados pela Kena, é isso? É porque, olha só, eu acho, os personagens são muito legais, eu fico com medo de dar algum spoiler, mas tem um casal no jogo que, cara, é super legal, é super fofinho, super bem explorado, são muito legais, mas eu acho muito desconexo a forma com que o jogo apresenta a história dessas personagens, sabe? É tipo, a forma que eu enxerguei que o jogo me apresentou foi assim, agora é hora de você saber a história dessas personagens, agora volte a jogar, agora volte a ouvir mais. Eu achei que faltou um pouco de conexão, sabe? Ele tem uma pegada meio antológica, né? Que assim, que, sei lá, o personagem principal é a vila, e são essas histórias que não necessariamente estão conectadas, mas elas estão conectadas com o mal maior, sabe? Que é o mal dessa corrupção. A sensação que me deu, cara, foi que parecia meio que uma história de um filme, só que encaixada ali no meio da gameplay, sabe? Esse é o ponto. Então, essa é uma crítica que eu tenho feito, pelo menos na minha cabeça, já há alguns anos, que eu acho que a gente já chegou num ponto, eu acho que eu já até falei isso aqui em algum episódio que eu não faço ideia qual, talvez no do The Last of Us, que a gente já chegou num ponto com alguns jogos, tipo Last of Us, que conseguem contar as histórias de uma forma tão interligada com o gameplay, que isso pra mim já é um avanço de, tipo assim, a tecnologia e a criatividade neste momento que a gente vive já tá nesse patamar. E aí, quando vem jogos que tem essa coisa de gameplay e história blocados, sendo um pouco separados, a gente sente uma diferença, assim, tipo um retrocesso, de certa forma. Parece coisa mais antiga. Então, no Kena, eu senti um pouco disso, é muito blocado. Isso aqui é história, isso aqui é gameplay. Não é ruim, mas podia ser melhor se fosse mais interligado, porque são histórias muito fortes. Eu acho ruim, assim. Foi o que eu falei antes, tipo, meu problema são as travessias. Mas assim, eu gostei do gameplay. Eu acho que isso não me pesou tanto quanto pra você, porque você não gostou muito. Mas eu sinto falta disso também. Eu acho que se fosse um pouco mais interligado, seria mais interessante. Sabe uma coisa que reforça pra mim esse problema também? É uma coisa técnica, na verdade, mas que me incomoda. A Márcia jogou no PS4, o Ricardo jogou o quê? No PC? Eu joguei no PC. Eu joguei no PS5 e eu joguei ele com 60 FPS. E, cara, as animações, elas são todas pré-renderizadas e elas são em 24 quadros. E, cara, quando sai da gameplay em 60 FPS e entra a transição pra animação em 24 quadros, cara, dá até um choque aqui, assim, na mandíbula, assim. Ai, sabe? Porque é muito brusco. Isso porque você jogou no PS5. Isso. Eu não sei como é que é no PS4, não sei quanto ele roda no PS4, deve ser 30 quadros. O gráfico muda muito também. Tem muita diferença. Então, é 2 pesos. Eu sinto porque tem aquela queda, que é muito brusca, sabe? Tipo, gente, de 60 FPS pra 24 é muito, assim. E aí toda vez que entrava a cutscene, primeiro eu tomava um choque, sabe? Tipo, eita. Aí depois eu... Ah, tá, beleza, uma animação bonita. Agora vamos assistir. O que eu fiz foi colocar no modo de qualidade lá, e aí ficou 30, daí eu não senti muito isso, sabe? O choque é menor, né? Sim. Tem um vídeo da Digital Foundry que eles falam sobre isso. É 24, no PC também é 24 em tudo. E eu acho que o problema não é necessariamente ser 24. É que 24 FPS não é um filme, é um videogame. Nessa nossa mídia, o 24 FPS é esquisito. Eu acho que se fosse 30, talvez o teu desconforto fosse menor. Provavelmente. Só que eles fizeram 24. É porque eles quiseram dar o famoso cinema look, né? De 24 quadros. Mas sabe uma coisa que é esquisita também? Eu não sei como é essa percepção no PS5. Porque tem as cutscenes que, tipo, né, passam um vídeo. E tem umas cutscenes que são ali com o gráfico da hora. E elas são horrorosas.
Parece que os bonecos não têm alma. E aí você fica naquela coisa assim. Eu senti um pouquinho de falta de talvez dar uma padronizada nisso de alguma forma. Não sei questões técnicas. Mas eu senti, tipo assim, meio bagunçado de certa forma. Porque tinha umas ceninhas que eram uma duração até maior. Parecida com essas que são, né, as melhores e tal. E não era lá ali renderizado na hora. Aí você fica assim, eita! E aí depois entra a cena com a qualidade estourando, sabe? Então isso é uma baguncinha. Eu sinto que tem muitas coisas nesse jogo que estão mal acabadas ou que não houveram tempo de ser finalizadas da maneira correta. Nossa, legenda. Não, total. Legenda é um problema, no combate tem vários problemas, o jogo tá muito bugado, falta polimento em muita coisa nesse jogo, assim, essa é uma das minhas maiores críticas, assim. Cara, eu não tive essa impressão, não. Eu achei um jogo bem polido, assim. Ele tem problemas. De uma maneira geral, eu mesmo tendo gostado muito do jogo, eu acho que é um jogo que tem problemas. Mas eu não senti isso não, cara. Né? Eu só joguei no PC, mas eu achei que pra um jogo, especialmente considerando que, porra, é um estúdio menor, que eles lançaram um jogo do porte de Kena pra 3 plataformas diferentes, entre aspas, né? Que é o PS4 e o PS5. E o PC, cara, eu acho que eu não tive nenhum bug, assim, 0 bugs. Pô, então a versão de PC tá muito boa, porque... Não, o bug eu também não tive. Nossa, eu tive alguns. Meu único incômodo foi com legenda. Tinha hora a legenda não aparecia, teve hora a legenda apareceu em inglês, os pronomes quase o tempo todo tava meio trocado, tava no masculino, né, quando era a Kena falando. Algumas coisas às vezes traduzidas de um jeito que podia ser de outro jeito melhor. O meu problema maior foi com legenda, bug eu não peguei. Nossa, eu tive crash umas 3 ou 4 vezes. Eu tive um bug na batalha final do jogo. Ai. No último chefe, eu fiquei travado lá no meio de um furacão de poeira e eu tive que recomeçar. Eu fiquei um pouco chateado. Fiquei um pouco difícil. E aí fiquei um pouco chateado. Sim. Vamos falar de gameplay, então, que já que a gente tá chegando Vamos lá. falar da gameplay. Eu acho que, assim, antes da gente entrar no fator combate, que é muito importante nesse jogo, inclusive eu acho que ele é um jogo muito sobre combate, acho que vale a gente falar um pouco sobre o mundo dele, né? Como funciona exatamente essas travessias que a gente tava comentando agora, as habilidades da Kena e tal. Ricardo, você curtiu a exploração do jogo? Porque ele tem quase um quê de plataforma, mas não é? Mas é? Pô, plataforma não tem como ser não, porque aquele pulo é muito horroroso, mano. Pelo amor de Deus. O pulo duplo do jogo é um negócio de cair. Não, sério, é complicado. Por que, cara? Gente, eu achei ótimo. Eu não sei do que tu tá falando. Nossa, o PS5 deve estar um lixo. Porque pra mim, pro Ricardo, Lixo foi de super videogame, ok. dá vontade de jogar pela janela. Como se não bastasse ser feio! Não, tipo assim, por exemplo, tinha uma beiradinha. Se você saísse correndo e pulasse, a Kena não pegava na beiradinha. Você tinha que ficar parado exatamente no lugar certo, de dar o pulo duplo parado, que aí ela segurava na beiradinha. Não. É muito mal feito isso, mano. Que não. Tipo, a pedra, ela tem uma marca cinza, que é onde você pode se pendurar. E se você pula um pouquinho pro lado, ela não segura. Ô, gente, eu não senti isso, não. Eu também não, cara. Inclusive, eu achei até estranho, mas em meu benefício, então eu não reclamei. Que às vezes quando eu pulava, tipo, de baixo pra cima, né, pra pegar nessa beirada, tipo assim, eu não tava no ponto que a mão dela alcançou, mas o jogo, tipo, me levantava e eu pegava. Só isso que eu reparei. Comigo foi exato o contrário. Se eu não tivesse exatamente onde o jogo queria que eu pulasse, ela não agarrava. Bizarro. Ele me levantava, tipo assim, uns 20 centímetros na coisa da Kena, né? Mas tu teve dificuldade com as sessões de plataforma do jogo? Cara, eu me irritava, porque se você não fizesse exato o que o jogo queria, se você não ficasse, tipo, meio que parando pra fazer exato como ele queria, não funcionava. Então, tipo, eu achava meio travado, sabe? Tipo, eu tinha que pular, aí dar o pulo duplo, aí parar, aí dar o pulo duplo de novo. Não era um negócio, tipo, fluido, que você sai pulando que nem um maluco, sabe? Nossa, aqui tava total eu saindo pulando igual uma maluca e dando certo. Meu Deus. Que coisa estranha. Não foi sempre. Esse daí não é um dos meus problemas que eu tenho, assim, de principais, mas aconteceu comigo, sim. Em alguns momentos eu caí num precipício porque por causa de 1 centímetro do negócio ela não agarrou e eu caí, sabe? Isso aconteceu comigo, sim. E rolou comigo muito de morrer pras pedras que voltavam pro lugar. Porque, tipo, rolava esse negócio de ser meio travado, então eu acabava demorando um pouco pra subir. Daí o tempo da granadinha lá, aquela granada de energia e tal, não sei o que lá, o tempo acabava. E aí eu tava em cima de uma pedra, aí a pedra virava e me matava. Aí eu ficava tipo, pô, gente. Gente, nossa, a versão do PS5 realmente deve estar com mais problemas, porque eu tive 0 problema em gameplay. Até a gente tinha conversado antes, né, de gravar, que acho que o Cardoso que falou que tava com problema com os inimigos, que não travava direito, alguma coisa assim. Eu tive 0. Tipo assim, eu só ia apertando o botão, às vezes eu nem mirava direito onde eu tava batendo e eu pegava os inimigos. Não tem jeito. Experiência varia, né? Não tem jeito. Às vezes um cara que jogou no PC teve um monte de problema. Isso tudo que você tá falando aí pra mim, eu não passei por nenhuma dificuldade a mais, sabe? Nossa, doideira. Não foi um problema
legal pra mim. E, cara, o momento pra mim, assim, que, tipo, de fato a gameplay bateu e que foi muito incômodo e que eu tive que trocar até a dificuldade do jogo, é que o combate desse jogo é muito desbalanceado. Você tem os inimigos normais, os minions, que são super simples de matar e que é até meio ridículo, assim, mas quando chega um chefão, mano, o negócio fica inacreditável de difícil, cara. Até no fácil eu achei, tipo, mais difícil do que deveria ser pra um modo fácil. Tu toma uma porrada, já feito o sangue todo, e tu fica, ué. E o inimigo ainda tem o maravilhoso caso do inimigo que tem teleguiado na espada, né? Sim. Ele tá indo do ponto A ao ponto B, que é o ponto B onde você tá, você esquiva pro ponto C, e aí o inimigo simplesmente sai da trajetória normal dele, vira o corpo dele inteiro pro lado de onde você tá e dá a espadada em você, mano. Porra. Isso é muito escroto. Que isso? E não importa a distância. Às vezes ele tá longeão. Mano, aí ele vai dar uma espadada. Pra quem jogou o jogo do Batman, vai lembrar que o Batman, quando tu começa a combar, o Batman ele dá uns teleporte. O chefe faz tipo isso, cara. Ele teleporta loucamente. Cara, é estilo Michael Jackson. Ele dá um moonwalk lá do outro lado e acerta. Isso aí é muito escroto. A gente ia falar do mundo e a gente acabou entrando no combate, né? Desculpa, mas tudo bem. desculpa. A gente fala do mundo depois. Não, vamos falar agora, vamos falar do combate. Agora eu também quero reclamar. Esse lance dos chefes, eu tava indo muito tranquilo, assim, tipo, enfrentando os chefes lá e tal, assim, tranquilo, entre aspas, porque é difícil. Tranquilo nada, que você veio pra mim e falou assim, Cardoso, do nada no Telegram. Vou usar a buzeta, bota a vozinha aí. Cardoso, qual foi o chefe que você parou e ficou travado mesmo? Só pra eu saber. Era o primeiro chefe. Não, mas eu não fiquei travado nele. Eu perguntei pra você, porque você tinha me falado que você tava sentindo dificuldade no chefe. Eu passei de primeiro do primeiro chefe. Aí eu pensei, pô, não é tão difícil assim. Aí depois é que eu fui passar dificuldade em outro chefe da frente. Assim. É o segundo ou terceiro chefe que é tipo o momento que você fala, não. É aquele que tem duas espadas, assim. Eu acho que é Capitão Bruto, sei lá, alguma porra assim. Não, pra mim foi... Eu não lembro o nome dele agora. Acho que é Cavaleiro alguma coisa. Que ele fica nos fundos de uma casa. Você desce escorregando assim, aí você cai nos fundos de uma casa e luta com ele. Nossa senhora. Pra mim foi esse. Eu não lembro o nome dele. Que eu falei, não, pra mim já deu, já entendi qual é do jogo. Eu vou jogar no fácil. Inclusive, eu fiquei muito assim porque eles decidiram não colocar, tipo, fácil, médio, difícil. E aí o mais fácil chama modo história. E aí eu pensei que pelo nome, né, tipo, seria uma coisa assim, muito fácil. Você realmente veria só a história. Só que, tipo, pra mim, esse modo história é o que deveria ser a dificuldade padrão, praticamente, de chefe. Pra tá balanceado com os inimigos comuns. Sobre a dificuldade, eu faço coro, eu acho os chefes muito desbalanceados, assim. Mas o que mais me incomoda, e aí eu até queria ouvir um pouco do Ricardo também, mas assim, a sensação que eu tenho é que o jogo não te prepara pra enfrentar os chefes em momento nenhum. Você faz essas sequências de fase, onde basicamente você tem mini puzzles ali, você enfrenta um inimigo ou outro, né? Porque o cenário tá todo corrompido lá, então tem aquelas coisas que parecem Zelda Breath of the Wild lá, aqueles tentáculos vermelhos lá, e aí você vai andando no meio daquilo, e aí você acha um ponto onde tem uma flor que você vai ter que, né, matar os inimigos e limpar aquela flor, e aí você limpa a área. Nenhum desses combates aí, pelo menos na minha experiência, eu senti a dificuldade do chefe. Óbvio, o chefe vai ser sempre mais difícil, mas, tipo, eles são muito difíceis. Parece uma coisa à parte, realmente. É, tipo, por exemplo, eu me dei bem com os chefes quando eu entendi, por exemplo, que o escudo era muito útil contra os chefes. Aquela bolha lá que ela faz. E que dá pra você fazer um parry com aquele escudo, sabe? Então, antes de eu descobrir isso, eu sofri demais. E, tipo, nos inimigos comuns, você não precisa fazer isso. Os inimigos comuns você fica de longe, dando flechada na cabeça e acabou. E é foda quando o jogo depende muito de parry, porque tem muita gente, tipo eu, que tem muita dificuldade pra lidar com parry. Tipo assim, se você não consegue fazer, se você não tem um time, se não consegue pegar direito, você tá fudido, você não vai conseguir jogar. Só isso. Gente, eu não usei parry uma vez. Aí. E você, Ricardo? Cara, eu usei muito pouco parry. Eu joguei no mais difícil. Eu gosto de dificuldade. Caralho. Você jogou no mais difícil? Depois que você zera, tem outra dificuldade que você habilita, né? Eu não joguei essa. Sim, sim. Você jogou a que vem acima da comum, né? É, quando tu inicia o jogo, eu botei o mais difícil lá. Eu acho que a questão, cara, que eu faço coro com vocês é que os chefes são um pico de dificuldade muito enorme. Isso que vocês estão falando pra mim faz muito sentido do tipo, o jogo não te preparar. No sentido de, chega nos chefes, eles exigem muito de você, mas antes disso, o jogo não exigiu ou colocou qualquer tipo de encontro que te fizesse aprender as ferramentas que você precisa pra derrotar aquele chefe. Eu acho que existe esse problema de progressão. A dificuldade, ela tem esses picos muito elevados. De fato, os chefes são picos muito elevados. Dito isso, cara, pessoalmente, eu não acho os chefes ruins. O que eu gosto dos chefes é que
no meu entender, eles são um meio termo entre um inimigo em que você, sei lá, só tem que bater e derrubar a vida deles, e um chefe em que você tem alguma estratégia, a la Zelda, sei lá. No Zelda não tem nenhum chefe que de fato ele seja super difícil, é mais uma coisa tipo, cara, o que eu tô fazendo de errado? Qual que é a mecânica aqui que eu tenho que entender pra vencer ele? Aí tu entende, dá aquele ahá e tu ganha, porque uma vez que tu entende, foi. Eu acho os chefes um meio termo disso. Eles têm uma mecânica própria, o que pra mim é interessante. Eu acho que todo chefe, eles têm uma mecânica própria do tipo, em que você tá perdendo, você perde às vezes porque você... É burro? não conseguiu ele pegar o timing da esquiva, ou não entendeu alguma coisa, mas também por isso, do tipo, cara, qual é a estratégia nele que é interessante? Tem um chefe, por exemplo, em que você, ao mesmo tempo que tem que enfrentar ele, você tem que estar atirando, tipo, uma espécie de sino, entre aspas, no meio do cenário, e esse sino, esse coração do chefe, ele meio que cria explosões, você tem que pular e tal. Isso pra mim é interessante. Do tipo, é interessante. O que eu tô querendo dizer é, tipo, não são chefes em que você chega, ok, eu tenho que matar ele. Como eu mato ele? Batendo. Não é isso. Eu acho que os chefes não são isso. Pô, tem um chefe, cara, que eu preciso bater palma, que eu acho um puta encontro da hora, que é um chefe mais pra frente no jogo, que é uma floresta, e o chefe é meio que um arqueiro. Nossa. Cara, eu acho essa batalha foda. Eu achei incrível. Eu fiquei com raiva, porque eu demorei. Tipo assim, não foi que eu achei difícil, mas eu demorei mais tempo, porque é uma mecânica, né, exige mais atenção. Mas eu achei muito legal a diversidade. Sim, eu também. Eu acho esse encontro muito foda. Pra mim, o terço final do jogo, no meu entender, ele dá uma puta melhorada. Sim. Tanto em questão de exploração como de combate, porque no início o Dan me perguntou o que eu achei da progressão, de como você explora. Ele é um jogo bastante linear. Tipo, se você seguir pra frente, tu vai seguir a história e vai andando. Mas ele, vez ou outra, ele abre pros lados. Me lembra um pouco do início, pelo menos, do Horizon Zero Dawn, assim. Em que, cara, se você seguir reto, você vai seguir a história, mas pro lado, ó, se você quiser, tem uma coisinha pra explorar ali, tem uma coisinha pra explorar aqui. E ele vai se abrindo conforme você vai explorando. E uma coisa que eu gosto muito dele é que, conforme você avança e vai adquirindo novas habilidades, acho que tem pelo menos um aqui que eu acho que não é nenhum spoiler, não sei se vocês vão falar todos, mas o arco e flecha e a bomba, especialmente, são duas habilidades que você ganha. Tem outras que ela ganha que eu acho foda também, mas ela vai sendo incorporada. Então, tipo assim, não é aquela coisa meio Zelda, do tipo, essa daqui é a dungeon do arco e flecha e a própria é a dungeon da bomba. Não. A partir do momento que você ganha o arco e flecha, ele passa a ser um instrumento essencial pra você. A partir do momento que você ganha a bomba, ele passa a ser também um instrumento essencial. E aí vai. Por isso que pra mim eu acho que ele termina na hora que ele tem que terminar. Pô, cara, tem aqui o arco e flecha, uma ferramenta. Pô, como que eu vou usar isso na exploração? Aí ele vai. Ideia 1. Você pode usar ele assim. A ideia 2, ele usa de outro jeito. Pô, mas você pode também usar assim. Aí ele vai, ideia 3. Tem assim também. E aí ele fala, próximo. Aí agora, você tem que usar a bomba com a ideia 2 do arco. A ideia 3 da bomba com a ideia 1. E ele vai mixando essas ideias. Então, conforme você vai adquirindo mais coisa, o jogo começa a se expandir e crescer muito. Eu acho que os chefes fazem isso, cara. Por isso que eu não odeio os chefes. Eu não acho que esse é um bom combate. Eu não sei se eu concordo que, tipo, que existe uma ênfase no combate. Eu acho que, no meu entender, o combate é tão importante aqui quanto o puzzle é importante em God of War. Tipo, eles estão lá, eles existem, mas eles não são foco. Eu sinto o jogo blocado em 3 coisas. No combate, em puzzles e em história. Sim. São 3 coisas. E eu sinto que as 3 têm... Não acho que é peso, mas eu acho que as 3 têm a mesma quantidade, de certa forma. Sim, justo. Isso do chefe, eu concordo muito com o Ricardo. Eu gostei muito dos chefes. Eu achei muito legal que cada chefe tem o seu próprio estilo, tanto visualmente quanto de padrão de ataque e tudo mais. Eu acho isso muito legal. O que eu... Não é que eu não gostei, assim, de cara eu não gostei, porque eu acho que entra nisso que vocês falaram, de o jogo não te preparar, então você chega no chefe apanhando muito e ficando assim, meu Deus, eu tenho apenas 6 anos, como eu vim parar aqui? Porque, tipo, ninguém te avisou e você já chega tomando na cara, sabe? Eu me senti meio enganada, talvez, pelo jogo. E eu, como uma pessoa que não sou fã de série Souls, os chefes têm alguma coisa que me lembra muito Dark Souls. E aí, isso pra mim, no início, foi uma coisa que eu não gostei muito. Com o passar do jogo, eu acho que você vai acostumando como que é o jogo, porque ele é bem blocado. Então, eu acho que você já sabe meio que esperar em cada momento, assim. Então, eu já sabia como era o tipo de chefe, e aí eu comecei a gostar. E achar legal esse padrão, e descobrir o padrão do chefe e tudo mais. Só não gosto muito da questão da dificuldade, que pra mim tá muito desbalanceada. O normal, pra mim, é muito difícil. Pro tipo de jogo que Kena é, e ele se vende, não é uma dificuldade que você espera dele. Eu achei um pouco além, assim. Eu achava ele fofo e lindo, e ficava puto ao mesmo tempo. Tipo, não bate. Sim. E não é o que ninguém tá querendo quando vai pra... Eu acho, né? Pra um jogo como Kena. É. Em
Então nisso eu concordo com vocês, sabe? Exatamente. Não combina, né? Isso. Exatamente isso. Você fala assim, eu tô aqui, o bichinho fofinho, ele tem aquela animação bonitinha, aí você anda com a Kena e tal. É um estilo de jogo que nunca é muito difícil, assim, sabe? Você pode deixar até mais difícil, mas no normal ele não é algo muito difícil. E aí você chega no chefe e tipo, pá, é isso. Na minha experiência, eu não achei o jogo fácil de maneira nenhuma. Não. Mas eu não achei um jogo particularmente difícil, eu acho que tem um motivo disso. Que é o L1, cara. O escudo dela, pra mim, funciona meio como um panic button, assim. Porque ele defende tudo em 360 graus e ele segura alguns hits, não é tipo só um. Cara, tu pode ficar naquela porra daquele botão. Então, pra mim, quando eu tava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu apertava aquele botão. Então, Ricardo, mas e pra quem fica assim o tempo inteiro enquanto tem qualquer batalha? Porque eu ficava desesperado. O cara chegava perto de mim, eu pulava, apertava L1, apertava tudo. Gente, eu não usei escudo, não usei parry. O escudo, ele é atrelado também à quantidade de rots que você tem, né? Que isso é uma coisa que a gente não comentou. A melhor parte do jogo. Melhor parte. Os rots, eles são colecionáveis / elemento de progressão / a coisa fofinha. / ferramenta. Eles são tudo. Eles são a chave ali da progressão da Kena e da força da Kena ao longo do jogo. Aí eu tenho até uma crítica, eu tenho muita coisa pra reclamar. Uma coisa que eu gostei muito dos rots no início do jogo é que o jogo te explica que você, quando entra num combate, você chega numa área que tá infestada ali. Daí aparecem X inimigos, né? Você tem que enfrentar eles pra poder limpar aquela flor maligna e poder limpar a área. E aí os rots ficam com medo, né? O jogo, ele te explica isso no início. Os rots ficam com medo, eles se afastam de você, e aí conforme você vai derrotando os inimigos, os rots vão ganhando coragem. E aí eles voltam pra você. E aí você ganha aquela bolinha amarela. Quando você tem a bolinha amarela, você consegue fazer interações usando os rots, ou seja, dar uma flechada mais poderosa, ou paralisar um inimigo, né? Usando os rots, eles vão lá e dão tipo um stun, até né? restaurar a sua vida também. Inclusive a restauração da vida nesse jogo, ela é tipo o Estus Flask do Dark Souls, só que da puta que pariu. Porque ela é uma flor que tá no cenário que se você usou uma vez, acabou, nunca mais. E é isso aí. Então se você tá jogando no modo mais difícil, gastou a flor de cura que tá ali no cenário, meu irmão, já era, entendeu? Então... Gente, joga no fácil, o jogo fica muito mais gostoso. Joga no fácil. Eu não joguei no fácil, joguei no normal, assim. Amigo, eu joguei no fácil e assim, pra mim ficou no nível ideal de dificuldade no fácil, porque continuou desafio, só que tipo assim, era um desafio que era ok de eu passar. Eu sentia que eu entendia a dificuldade do jogo, não tava fácil, tipo aquela coisa que você vai, bate e nada acontece. Eu só, tipo, sei lá, não morria com facilidade. Era meio que isso. Justo. Pra mim o fácil, o jogo ficou no nível perfeito, assim. Inclusive tinha que ter um nível mais fácil ainda pra quem quer fácil, porque o fácil não é. De repente eles adicionam, né? Vamos ver. Só pra concluir o lance dos rots, a minha crítica é que eu sinto que depois de um tempo, esse elemento que eu amei dos rots terem medo, parece que perde um pouco sentido depois que você vai ficando mais forte e que você tem muitos rots. Claro, ele vira um demonão gigante, pô. Aí, pra você derrotar lá, você cai a gota lá. E aí eles viram uns demônios gigantes, um búfalo, sei lá que porra é aquela. Aí pronto, ele não vai ter medo de nada, né? É verdade. Eu senti falta disso, porque os bichinhos são muito carismáticos, né? E na exploração é tão legal, né, cara? Quando você tá andando na floresta e eles vão, tipo, sentando nos banquinhos, sobem na árvore, aí você olha pro lago, eles estão dentro do lago, porque eles ficam interagindo com você e com o ambiente, né, cara? Esse é um detalhe muito legal. Os rots são o ouro do jogo, né, cara? Porque isso foi inevitavelmente feito à mão, né? Os desenvolvedores foram lá, em cada parte do cenário, eles colocaram os rotzinhos pra aparecer. Porque eles não só aparecem. Tipo, tu entra numa casa, eles sentam na mesinha pra jantar. Sim. É a coisa mais lindinha, cara. É muito bonitinho. Muito bom. Eles ficam boiando na água, nadando. Sim. Nossa, isso é muito legal. Os rots são muito legais, né? E pra quem tá ouvindo também e não jogou, os rots, eles são meio que espíritos da floresta que meio que se aliam a Kena pra poder enfrentar aquela situação toda lá que ela tá enfrentando da corrupção da floresta e tal. Eles me lembram muito os bichinhos de Breath of the Wild. Tem até uns puzzlezinhos pra você encontrar eles, lembram um pouco do tipo, já acerte tantos alvos, aí quando acerta eles aparecem. É tipo um Korok, né? Lembra um pouquinho. Eles me lembram muito Pikmin. Pra quem jogou Pikmin, pra quem tá ouvindo e jogou também, vai sacar. Por exemplo, tem puzzles que você precisa resolver ou trechos do cenário que você precisa atravessar, em que você tem que mover uma pedra de lugar até um ponto específico, seja pra subir num muro que você não alcança pulando, ou pra, sei lá, botar uma estátua numa base que vai abrir uma porta, sabe? E aí eles vão lá, se agrupam, e aí, tipo, você marca no chão pra onde eles têm que levar o que eles estão carregando. Isso é muito Pikmin. É nesse sentido aí, cara, você comentou que você queria menos eles, é isso? Tipo... Não, eu sinto que no início, essa coisa deles terem medo
medo no combate ali, isso é muito presente. É interessante. Sabe? E eu acho que depois isso some um pouco, sabe? Depois que você pega uma certa quantidade deles. Mas você pode levar pelo lado também, se você quiser justificar o jogo, de que aí tem mais, você tá mais forte, e aí, tipo, eles vão ter menos medo porque são mais. Eles vão ficando brabo, né? Eles vão igual ficando você. brabo. Entendi. Pode ser. Eu acho que eu queria mais... Porque uma das coisas que me chamou a atenção quando o jogo foi anunciado lá atrás era, pô, isso daqui é diferente. Como será que isso vai funcionar? Muita gente ficou se perguntando, tipo, será que vai ser tipo Overlord? Um jogo em que você controlava uns minionzinhos? Será que vai ser mais estilo Pikmin e tal? E na real, cara, é uma mecânica extremamente subutilizada, assim, eu achei. Total. Eu acho que se tem uma questão que eu tenho com o jogo, eu acho que é um jogo extremamente seguro. Não é um jogo que se arrisca, não tem nada, nenhuma mecânica, nada. Nenhuma parte de canon que eu falo, nossa, isso é novo. Tudo você já viu. Nossa, é demais, mano. Tudo feito de uma maneira muito segura. Esse ponto, o Dan falou comigo quando ele tava jogando, que foi o ponto que ele apontou dele não tá curtindo muito o jogo. E eu senti muito isso também, exatamente o ponto, ele não tem segurança de fazer algo novo. Tudo que tem no jogo ali, você sente exatamente, tipo assim, pegou Ori and the Blind Forest, pegou Dark Souls, pegou, sei lá, Last Guardian, Pikmin, Zelda, jogou no liquidificador, bateu e tá ali. Você vê, tipo, fragmentos de todos os jogos. Não tem nada que é muito, tipo assim, isso aqui é Kena. Esse jogo trouxe isso. Talvez a animação, a questão, né, de como eles trouxeram a animação. E tinha um potencial legal pra explorar os bichinhos no combate, na exploração, só que eu acho que é tudo muito subutilizado, assim. O meu único porém em relação a isso, cara, é que eu fico dividido. Ao mesmo tempo em que, pô, eles podiam ter arriscado mais, eu também não acho que pegar essa saladona e jogar seguro, e aí eu tenho que dar os devidos créditos aos caras, é o primeiro jogo dos caras. Sim. Eu acho que ainda que não tem nada excepcional, no meu entender de Kena, na minha opinião, claro, nada é ruim. Eu acho que tudo é bem feito. Não tem nada que, nossa, isso daqui ficou muito mal feito, nem nada que, nossa, isso daqui é excelente. Não, mas é na medida. É bom, exatamente isso, é um jogo muito na medida. Eu acho que a gente criticou muitas coisas durante, e talvez as pessoas estão até perguntando, nossa, como que eles gostaram se eles estão criticando tantas Eu coisas? não gostei não, eu quero criticar mais. Tirando o Dan, que queria só criticar. Mas o bom é que a gente não deixou ele falar em nenhum momento, e aí... Eu quero ouvir ele. Eu vou deixar o Dan criticar agora. Eu acho que é justamente por isso, como não tem nada muito além, o que a gente tem pra criticar acaba sendo o assunto. Mas eu achei um jogo muito na medida. Ele é sempre na medida, ele tá sempre chegando assim, no máximo da linha do bom pra quase passar pra algo excelente, mas aí ele não passa. Verdade. E assim, de certa forma, igual o Ricardo falou, não é algo que seja ruim, quando você vai olhar, é o primeiro jogo, ok. E é um jogo gostoso de jogar. Eu achei, tirando o Dan, né? Não sei, ele me pegou. É meio que isso, é tipo assim, é uma junção de vários jogos que eu gosto, então pra eu não gostar seria um pouco difícil. O meu problema... Ai, Dan, critica. A Márcia tava falando, eu tava aqui na cadeira assim, rebolando, tipo, isso. Eu quero falar, sabe, tipo, o meu maior problema com o jogo é que ele de fato puxa elementos de outros jogos e é muito claro que elementos são esses, sabe? Você vê coisas de Zelda, mas não Breath of the Wild. Eu acho que ele me lembra muito os Zeldas do Nintendo 64 e ele me lembra o início do GameCube ali também, o Star Fox Adventures, que inclusive o review da IGN gringo citou, e eu concordo, lembra um pouco. E você vai identificando essas coisas. A escalada, que lembra um pouquinho o Uncharted, ela vai andando, segurando na ponta do dedo ali, e aí pula pra um outro lado, e aí sobe e desce. Isso também tem no God of War. E no Last Guardian. No Last Guardian também, exatamente. Last Guardian me lembrou muito por causa de ruínas. Lembra um pouquinho, né? E também a relação com os bichinhos, né? E tem a coisa do Pikmin, que a gente citou aqui. Então, assim, você vai identificando todos esses elementos. Eles não estão no jogo à toa, eles estão pra você realizar os puzzles, né? Os rots, eles têm papel... Concordo com o Ricardo, que é um pouco subutilizado, mas eles que fazem as suas armas ficarem mais fortes, né? Quando você dá uma flechada carregada, é um tiro rot. Então, é como se eles entrassem na flecha e dessem mais poder pra você. Ou quando você dá aquele golpe que a espada vira tipo... O cajado, aliás, vira tipo um machado, né? Tipo, é um machado rot. Então, tipo assim, os rots, eles são a força extra que a Kena vai tendo ao longo do jogo. E conforme você vai progredindo, habilitando essas variações de combate. Mas eu acho que tanto o combate, como a gente já reclamou aqui, eu principalmente, e o Cardoso também reclamou da esquiva, que às vezes o cara parece ter um imã na arma que te pega mesmo você esquivando. Eu acho que o combate não é perfeito, ele tem muitos problemas. Eu acho que os puzzles são muito bobos, muito simples. Eu acho que até o momento que você usa os rots pra fazer essas coisas meio Pikmin, demora pra ele andar até o ponto tal. E tipo, nem é pra fazer uma coisa tão incrível. É pra botar uma pedra em cima de outra pedra, sabe? E aí demora, você tem que ficar olhando lá o rot carregando a pedra. Então assim, eu acho que ele bebe de muitas fontes e eu acho que ele não executa nada disso daí com perfeição. Ele executa
de forma muito simples. É um puzzle simples que lembra Zelda. É uma escalada simples que lembra Uncharted. Pô, mas é o primeiro jogo dos caras, pô. Não, tudo bem. Eu não tô dizendo que eles poderiam ter feito mais. Então, eu acho que é na linha mediana. É tudo mediano. Tipo, ok, sabe? Pra mim, o que foi o que eu falei lá no início, o que me faz lembrar do jogo é a história e as animações, que é o que a gente já sabe que o estúdio sabe fazer muito bem, porque quem viu a animação do Majora's, quem não viu e tá ouvindo a gente aí, veja, ela é muito maneira. Então isso a gente sabe que eles fazem muito bem, mas eu acho que a gameplay, ela é muito safe, ela joga no safe demais, e ela não tenta ir longe, sabe? A gente já citou aqui vários jogos que fazem isso, de beber de outros jogos. O próprio Breath of the Wild bebe de muita coisa que foi feita ao longo dos anos. O Hollow Knight, que a gente sempre cita aqui, que bebe de várias coisas de outros Metroidvanias, mas são jogos que acabam executando isso, elevando o nível, quando junta tantos elementos. A questão é que esses são jogos clássicos, né, Dan? Onde eu mais concordo com você é quando você fala que tudo no jogo é simples. A gente tá 100% de acordo. Acho que o que diferencia a gente aqui é que eu não acho que seja um problema, eu acho que simples não é simplista, sabe? Isso. Eu acho que tudo que ele faz é de maneira simples, mas quando você junta todas essas coisas... É agradável. Só funciona. Então, eu concordo que, pô, ele de fato, ele podia isso, ele podia aquilo. Quando você pega e coloca ele lado a lado com clássicos, pô, no meu entender, o Hollow Knight é um clássico. Breath of the Wild é um clássico. Kena não é um clássico. É verdade. Por mais que eu tenha adorado, Kena não é um clássico, sabe? E nem tem intenção de ser, eu acho. Exato. Não, eu também acho que não. Eu só digo que, assim, gente, eu não tô querendo dizer que Kena tinha que ser tão bom quanto Breath of the Wild. Breath of the Wild e o próprio Hollow Knight são jogos, sim, eu entendi, não apenas clássicos, eles são fora da curva. Exato. Não é todo dia que sai um Hollow Knight, sabe? Tipo, na verdade, sei lá, de 10 em 10 anos sai um Hollow Knight, sabe? Seu ponto é que bebeu das fontes, você identifica as fontes e aí talvez, por ser tão identificável, você sente uma falta de algo a mais. Não, eu acho que às vezes eu fico jogando e fico falando, tá, isso aqui me lembra não sei o quê. Mas não é tão legal. Isso aqui me lembra não sei o quê. Só que o de lá faz melhor, né? Exato. Esse é o ponto, sabe? Tipo, não é que eu estivesse jogando esperando que, porra, tem que ser igual a Ocarina of Time. Não é. Pelo contrário, eu fui no jogo muito aberto, sem opiniões pré-formadas. Eu fui muito aberto, assim. E no fim das contas, eu achei a experiência, como o jogo, ele é uma boa animação. Justo. Sabe? Tipo, eu não gostei muito da gameplay. Mas é uma coisa muito minha. Justo. E eu acho que isso me incomoda, talvez por eu jogar muitas coisas ao mesmo tempo, tá toda hora jogando. Não vira a chave na sua cabeça de você passar pra um outro jogo e esquece o que você jogou antes, sabe? Então eu acho que pra muitas pessoas que vão pegar o jogo pra jogar, isso não vai incomodar como incomodou a mim, sabe? E talvez não tenha. Talvez não incomodou a vocês, sabe? Como incomodou a mim. Então eu acho que talvez seja uma coisa particular minha, sabe? Não, mas a gente não tá distante não, Dan. Ô, Ricardo, o dia que o Dan mandou isso pra mim no WhatsApp, ele falou exatamente esses pontos de por que ele não tava curtindo. Ele me mandou, eu concordei com tudo. Exatamente. Só que mesmo eu concordando com tudo, eu gostei. Então, É isso. Acho que a diferença é nada do que você falou pra mim não faz sentido. Eu acho que pra mim, pelo menos, talvez pra Márcia também, eu acho, cara, que esse jogo, apesar de todos os pesares, pô, aqui ele não é tão bom, ele poderia ser melhor aqui. A própria Márcia falou porque ele é blocado, eu concordo muito, mas quando eu falei desse jogo lá no Nautilus, eu falei isso. Eu acho que o Kena, cara, é um jogo maior do que a união daquilo que ele faz certo e errado. Tipo, pelo menos pra mim, é um jogo com muita alma, cara, sabe? Apesar de ser a união de todas essas coisas, cara, eu acho que talvez o que transpareça isso é que os desenvolvedores realmente queriam fazer esse jogo, sabe? E, cara, sim, eles são fãs de todas essas coisas e eles colocaram aquilo tudo ali. Então, enquanto você avança, enquanto você joga, eu achei um jogo, apesar de super simples, eu acho que aí a gente concorda muito, não tem nada muito complexo, nada que chame muita atenção, mas é um jogo tão gostosinho de jogar, que transpira tanto carinho, tanto amor. Eu acho que é um jogo muito sensível, cara. Eu acho super bonitinho, eu acho que tem muita sensibilidade. Então, eu acho que apesar dos problemas, apesar dos prós aqui, dos contras ali, eu acho que é um jogo tão maior do que isso, cara. Eu acho que no final das contas, apesar de tudo, eu amei tanto esse jogo, cara. Então, nada do que você falou não faz sentido pra mim. Eu acho que a diferença é essa, entendeu? Do tipo, você não gostou dessas coisas, justo, eu acho que os problemas estão lá e você não gostou por isso. Eu também acho que esses problemas existem, mas eu acho que a união de todas as coisas fazem isso parecer muito pequeno. Entendi. Eu tenho uma visão, enquanto eu tava jogando, a minha visão sobre esse jogo, eu acho que é um tipo de jogo pra você jogar, tipo, entre jogos mais densos. Então, sei lá, você jogou um Hollow Knight, tipo, pega esses clássicos. É bom ter um Kena ali no meio, porque senão é tudo muito maçante. É sempre, tipo, uma carga muito grande. Kena é um jogo que é bom pra você sentar e, tipo, dar uma relaxada, porque não é algo que vai exigir muito no puzzle, não vai exigir muito no combate, a história também não é muito complexa, então, assim, eu até acho bom ter, às vezes, alguns jogos que são mais simples, que não precisa ter muita coisa. Então, eu fui jogando com essa sensação. É um jogo de relaxar, pra quando vier um jogo
jogo que é mais denso. É ok também. Apesar de concordar com tudo que o Dan falou, não é um peso. É só um olhar diferente que a gente tem. Isso que você falou, eu concordo muito, mas eu acho que é isso que cria o problema do combate que a gente tava falando, né? Tipo, ninguém queria aquilo, sabe? Eu acho que é isso. Sabe, de você ficar com raiva, desgraça esse chefe. Ninguém queria aquilo, cara. Ninguém queria, exatamente. Sabe? Por isso que eu pus no fácil. Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu quero só bater do chefe e passar. E mesmo assim, era um pouco difícil ainda, mas ok. O último chefe eu fiquei putaço. Falei que não passei dificuldade nenhuma, mas o último eu fiquei puto. E o último tinha muitas etapas também, né? O que eu passei mais dificuldade foi o que o Ricardo citou, que tem tipo um sino no meio e tal. Sério? Esse aí eu chorei. Foi aí que eu mudei pro Easy. Eu falei, não, já passou do ponto, já tá bom, quero uma experiência mais divertida. Pô, cara, mas eu ia comentar assim, talvez, eu não sei como vocês jogaram, mas eu não tava com embargo, eu tava jogando o que eu queria, então eu fui jogando no meu tempo, cara. E eu explorei tudo, eu fiz tudo no jogo, fiz 100% do jogo. Então, tipo assim, quando você vai encontrando os bichinhos, matando os inimigos, você vai upando, né? Então, tipo assim, bem cedo no jogo eu já tinha tudo, entendeu? Eu e Daniel, a gente tinha acabado de sair do Deathloop, que a gente teve que rushar muito pra poder fazer o programa. Nossa senhora. Foi inacreditável. E o Deathloop é um jogo muito denso, é um jogo muito complexo, né? Então, a gente já tava meio cansado, tipo, não deu nem tempo de fazer a ressaca do Deathloop, a gente já teve que entrar pra fazer conteúdo do Ken, assim. Então... Isso pesa um pouco, né? Caramba! Eu rushei muito. Eu joguei um meio termo, assim. Eu sabia que eu tinha um prazo, mas eu tentei não correr. Eu tentei explorar um pouco e tal. Eu gostaria de ter explorado mais, mas aí eu também não queria ficar tanto tempo explorando. Então eu fiquei um meio termo. Isso dá uma diferença quando você vai com mais calma, apreciando o cenário, apreciando as experienciazinhas pequenininhas e tal. Eu explorei muito, principalmente até o último ato do jogo ali, quando você já tá indo pro final. Ali no final, depois que você parte pra última grande batalha e tal, eu falei, vambora, não vou ficar explorando aqui não, vamos logo fazer esse ato final aqui. Mas até essa parte, nessa batalha que a gente falou do sino lá, ali eu tava explorando muito, assim. Eu acho que eu peguei quase todos os rots, assim, e eu fui pro final do jogo muito forte, com tudo habilitado. Porque eu queria explorar exatamente pra poder... Nem da exploração você gostou, amigo? Não. Caraca. Assim, eu gosto muito dos rots, quando eu encontro, dá uma alegria no coração. Se isso nos pegasse, você estaria 100% morto. Pelo amor de Deus. Tava preocupado. Só quem não tem alma, né? É. Mas eu não gosto muito da dinâmica mesmo, daquela coisa do... Você anda um pouquinho, aí acha um baú aqui, aí aquele baú ativa os inimigos, aí você enfrenta eles, aí você entra numa casa, aí tem um saquinho pra você entregar e não sei o quê. Eu já falei, gente, não vou me repetir. Eu achei tudo muito simples, assim, no geral, não sei. Eu acho a progressão da personagem muito simples também, né? Ela não tem uma grande árvore de habilidades, assim. Muito simples, sim. E é tranquilo você chegar no final do jogo com as habilidades quase todas habilitadas, porque não é difícil a exploração dele, né? Ele tem poucas coisas que são realmente escondidas, assim, sabe? Se você explorar um pouquinho, quem tá acostumado a jogar jogo que tem exploração... Já sabe onde procurar. Sim. Você vê uma casa, você sabe que atrás daquela casa tem alguma coisa, sabe? Tipo, opa, tem uma rampa ali, você já sabe que aquela rampa vai sair... Ai, amigo, eu achei o jogo muito confortável. Não, isso não é um problema, tá? Justamente por isso. Não, então é isso que a gente falou. Eu não vou refutar nada do que você tá falando, porque eu acho que a sua opinião e ela é super válida, porque é só um ponto de vista diferente. Talvez justamente porque eu tava jogando Death Stranding. E aí, é muito denso, é muita coisa. E aí, pegar um jogo como Kena, onde, tipo, você sabe onde olhar, você sabe o que você tem que fazer sem precisar pensar muito. Até essa coisa da árvore de habilidades. A árvore de habilidade é uma coisa que ataca a minha ansiedade. Você abre no início daquela árvore gigante, você não entende nada do que tá ali, isso me deixa muito nervosa. E aí, quando eu vi o Kena, era tipo assim, tem uma coisa só pra upar e o resto tá tudo bloqueado. Eu, ufa, graças a Deus. E aí você vai indo devagarzinho, assim. Pra mim foi uma coisa, tipo, um respiro, sabe? Um descanso. Ele ser simples desse jeito. A gente consegue todo mundo concordar que é belíssimo. Pô, com certeza. Sim, Sim, né? Não, com certeza. O jogo é muito bonito, gente. Tirei várias fotinhos aqui no modo foto. O modo foto é maravilhoso, né? Ai, gente, e os bichinhos posando pra foto. Muito legal, cara. Toda vez que você medita e que fica ela sentada meditando e fica aquela sequência de imagens, eu sempre ficava assim, pô, legal isso aqui. Massa, hein? Mas isso pega de algum jogo também, hein? Do Ghost of Tsushima, né? Não, de um jogo... Ai, aquele que imitou, entre aspas, Journey, só que no mar. Abzu. É da mesma galera, né? O Abzu, não? Não, é de alguém que trabalhava no estúdio de Journey, mas aí a pessoa saiu, Pode crer. foi pra outro estúdio e fez É o Abzu. artista. É uma coisa assim. O Abzu tem um momento de meditação, que aí você para e, tipo, medita, aí fica passando as imagens no exato ângulo do Kena. Nossa, eu tinha até esquecido, é verdade. Só que dos peixinhos. Eu não lembrava disso, não. A minha referência foi do Fantasma. Gente, o
mix de jogos ali no liquidificador, eu ficava pegando cada pedacinho, assim, um jogo dentro do jogo, era ficar identificando Justo. o que era de cada coisa. Uma coisa que eu curti muito, não sei se vocês gostaram, mas é a trilha sonora do jogo, né? Que é É muito verdade. rica. Sim. Eu ficava feliz quando eu chegava numa batalha, porque rolava aquela trilha que é muito rica, né? Que tem vários sons e tem vários instrumentos que não são tão comuns da gente ver, né? Nos jogos e tal. Tem vários tipos de tambores diferentes, tem umas flautas meio malucas. Eu fiquei, caraca, muito legal a trilha. Nossa, eu adorava quando eu tinha aqui no centro da vila. Sim. Dava uma paz, dava vontade de ficar só ouvindo musiquinha. Pra mim, pelo menos, eu acho que ele tem um dos motivos do porquê, apesar de simples, de explorar é sempre muito gostoso, eu acho que ele tem uma recompensa visual muito forte, cara. É algo que o Breath of the Wild tem também, vai. Às vezes tu sobe num lugar, tu vai fazer alguma coisa e a tua recompensa é estar lá. Pô, tu pegou uma seedzinha lá, mas, cara, de lá tu consegue olhar pra tal lugar, pra outro lugar e, cara, tudo extremamente lindo, extremamente bem feito. O Kena tem muito disso, assim, cara. Ele tem muito uma recompensa visual e é tudo tão bem feitinho que é muito fluido explorar, eu acho. Eu sei que pra mim, pelo menos essa parte visual, não vou mentir, cara, ela contou, assim, na minha experiência. É muito caprichada, é muito bem feitinho. Uma coisa que eu queria comentar aqui antes da gente encerrar, a gente tá quase dando nossa hora aqui já, é que ele convida você a explorar. Você pode curtir ou não, no fim das contas, a exploração. No meu caso, eu não curti muito, tá? Apesar de ter seus momentos de exploração que eu achei legal, tipo, quando você encontra um Rot ali escondido e você fala, caramba, achei aqui, putz, que legal. Mas ele convida muito. Tem certos momentos do jogo que você tá andando, ele tem uma linearidade, mas ele tem aquilo que o Ricardo falou lá atrás, né? Que ele comparou com o Horizon. Você vê que tem um caminho pro lado ali que você pensa, provavelmente eu vou achar um Rot ali, provavelmente eu vou achar um baú, provavelmente eu vou achar algum puzzle meio escondidinho. Ele te faz esse convite, sabe? É que pra mim, principalmente depois que da metade do jogo pra frente, assim, eu dei uma cansada, sabe? A recompensa fica no aspecto visual, do início ao fim, porque é um jogo lindo, mas não tanto na gameplay em si, pra mim. Amigo, faltou só uma coisa a gente falar aqui que é importante. Tem um botão que tu senta no chão e faz carinho e dá beijinho nos bichinhos. Tu precisa mais do que isso? É um Importante. bichinho que te dá beijinho. Eu Importante. demorei pra descobrir isso, mas é muito legal. A gente não precisa mais do que isso, cara. A gente não precisa mais do que Incrível, isso. Né? Pra ser incrível. feliz. Entreguem as taças, então, realmente. Depois disso aí, não tem mais o que argumentar. É, Dan, você não tem mais argumento agora. Vai ter que dar 10 pro Ken. Eu ia jogar a pergunta aqui do vale a pena ou não jogar, mas acho que o Ricardo já respondeu, né? Então... Exato. Não tem como ir contra isso depois do que o Ricardo trouxe. Mas eu vou perguntar, eu quero saber, Ricardo, eu nunca joguei Kena, quero saber, vale a pena jogar Kena Bridge of Spirits? Cara, eu acho que sim. Muita gente me pergunta lá no Nautilus. Só adora fazer essa pergunta, né? Que é uma pergunta muito pessoal, mas eu acho que ele tá R$200, algo assim. Pelo menos no PC ele tá 190. Vale R$200? Eu posso falar por mim, cara. Não paguei a minha cópia, eles me mandaram, mas eu pagaria de olhos fechados. Eu pagaria tranquilamente. Foi aquilo que eu falei. Eu acho que ele é um jogo que, apesar de todas as questões ali ao redor dele, né? Ele pode não fazer uma ou outra coisa tão bem, não tem nada realmente incrível, mas, cara, a soma de todos os elementos dele, a história, a personagem, a exploração, o visual, tu junta tudo em uma coisa só, eu acho que ele é muito coeso, no sentido de, eu cheguei a comentar, gosto muito de como ele passa de uma ideia pra outra, não tem filler no jogo, sabe? Tipo, e caraca, eu acabei de sair de Tales of Arise, sabe? Que quem jogou, meu Deus do céu, velho, esse jogo podia ter 60 horas a menos, cara. Sabe? Pegar um jogo que sabe quando começar, sabe quando terminar, cara, maravilhoso, é lógico que é uma questão de gosto. No final das contas, cara, vou repetir o que eu falei lá no Nautilus, cara. Eu acho que tá entre as coisas mais legais que eu joguei esse ano, sabe? Então eu gostei muito e eu recomendo fácil. Cardoso. Eu recomendo a quem for jogar no PS5 esperar um pouquinho, porque eu sinto que o jogo tem muito mais bug do que deveria, e a gente sabe que videogame não é barato, né? Então assim, no PS5 tá 250, acho que é um pouquinho mais caro que no PC. Eu recomendo as pessoas esperarem um pouquinho a baixar o preço e comprar quando tiver em promoção, alguma coisa assim, que certamente é um jogo muito legal, mas precisa de um tempinho a mais de polimento ali no PS5, pelo menos. Justo. Você, Márcia. Eu só queria complementar que o Ricardo falou de que ele sabe quando terminar, e eu gostaria que isso daí é uma coisa que os jogos daqui pra frente deveriam aprender com Kena, que é realmente saber o tempo que ele deve durar sem ficar com muita encheção. Isso eu achei uma das melhores coisas dele, ele tem essa constante o tempo todo, que você não sente que alguém quis dar uma enrolada pro jogo durar mais, então pra mim isso é um ponto muito positivo. Eu gostei muito do jogo, é um jogo que eu achei muito bom de jogar, eu recomendo sim para as pessoas jogarem. Eu só não sei se ele tá valendo preço, porque se a gente olha a situação de preço de tudo, então eu acho que é uma coisa muito pessoal
mesmo. Mas eu esperaria baixar um pouquinho, talvez. Eu acho que quase R$300 no PlayStation, eu acho um pouco salgado demais, assim, pra um jogo que é tipo, ok, sabe? Mas eu super recomendo, se você achar que, né, tá ok o valor, compra. Então, isso aí é muito pessoal, mas eu recomendo bastante. Eu gostei muito. Ele tá no PlayStation 5, não sei se no PlayStation 4, acho que é o mesmo preço, é 215. 250 e pouquinho é a versão Deluxe lá, que você ganha uma skinzinha pro cajado e ganha um ROT dourado. É tipo uma skin pra um ROT seu. Que, aliás, é uma coisa que a gente não comentou. Na exploração, você ganha chapéuzinho pra colocar nos ROTs. Isso é muito importante. É o mais importante do jogo, claramente, né? Com certeza. Sim. Cara, eu não recomendo você jogar ele pelo preço que ele tá agora. Eu acho ele caro. É muito difícil você avaliar preço, essas coisas assim. Ele é um jogo independente. Tudo isso que a gente discutiu aqui. A gente pensa que, putz, é o primeiro jogo do estúdio. É legal você dar um apoio pros caras nesse momento de lançamento. Mas a gente também sabe que não tá fácil pra ninguém, né? Então, eu acho que ele tem muitos problemas. Mas apesar de tudo que a galera falou aqui sobre os pontos fortes do jogo, eu acho que ele vai pegar muita gente, sabe? Como eu falei, o meu incômodo com o jogo é uma coisa muito pessoal minha. E eu acho que muitas das coisas que me incomodaram não vai incomodar a todo mundo. Eu acredito que muita gente vai curtir o jogo. Mas eu esperaria pra pegar ele numa promoção. Ele vai sair em mídia física também. Em dezembro, né? É isso, em dezembro. Então talvez você consiga pegar uma promoção, sabe, de lançamento, assim, com algum cupom de desconto da vida em alguma loja. Então eu acho que eu esperaria, cara, pra pegar. Mas é isso, cara. Acho que isso é Kena Bridge of Spirits. A gente tá encerrando agora aqui o nosso Final Level Cast. Cara, passou muito rápido. Nosso papo foi muito bom. Ricardo, muito obrigado, cara, mais uma vez por colar aqui com a gente. É sempre uma honra recebê-lo. Deixa aí as suas redes, onde você tem feito seu trabalho. Sei que você tá fazendo live direto lá com o Nautilus. Então, o espaço é seu e volte sempre, mano. Pô, valeu, cara. Um prazerzão conversar com vocês. Eu falei pouco desse jogo com outras pessoas, então eu tava empolgado de falar com alguém desse jogo. Ninguém lá no Nautilus jogou. Eu sou um dos integrantes do Nautilus, pra quem não sabe. O Nautilus é um canal que tá lá no YouTube. YouTube ou na Twitch, né? Eu apareço mais na Twitch. Eu não faço parte da galera que produz vídeo. Eu participo apenas dos podcasts e das lives do Nautilus. Então a gente grava toda segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, um programa de notícias. Lá no Nautilus, que é o Café com Videogames, a gente comenta muita notícia. Esse é um foco do Nautilus. Falar não só de jogos grandes, mas também um enorme foco em jogos independentes, em joguinhos esquisitos que de repente você nunca ouviu falar, ou joguinhos super bem feitos também que de repente você não pescou. Então no Café com Videogames a gente fala dessas notícias, tanto as maiores quanto as menores, e a gente tem também o Periscópio, que é toda quinta-feira a partir das 8h30 da noite agora, em que a gente fala o que a gente jogou na semana. Faz uma semana mais ou menos que eu falei de Kena lá com a galera. Quem quiser segue aí o Nautilus, e minha rede pessoal que eu tô mais ativa é o Twitter, no @RicardoNauts. Nauts de Nautilus, Nauts. Me segue lá. Que todos os nossos ouvintes já conhecem, pois é o nosso saque. Exatamente. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, que a galera que ouve a gente aqui recorrente já conhece o seu @ do Twitter. Ricardo, muito obrigado, cara, valeu demais. Valeu. Galera que tá ouvindo a gente, pode seguir aqui, tanto eu quanto a Márcia quanto o Coelho tá aqui na descrição. As redes do Cardoso são um mistério, fica aí, é o grande puzzle. É o puzzle. Ele é um influencer low profile. Pois é, o Xbox achou o Cardoso, olha aí, a galera achou o Cardoso. Os caras são bravos, né? Sabe até onde é que eu moro, eu tô fudido. Então, gente, segue também o nosso podcast aqui, porque agora, inclusive, o Spotify notifica. Então você pode clicar lá no sininho bonitinho pra receber notificação quando sai um episódio novo. Segue a gente aqui, tudo na descrição. E toda quarta-feira a gente tá de volta com um episódio novo, às 10 horas da manhã. Márcia, muito obrigado. Cardoso, Ricardo, vocês são maravilhosos. Nossa, eu me senti tão bem com esse agradecimento agora. Obrigada, Dan. Poxa, eu tô muito tocado hoje, né? Eu gostei. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cardoso. Tamo juntos. Gente, por favor, avalia o Final Level Cast lá no Apple Podcast, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a ser recomendado. Deixa um comentário lá, fala que é gostoso demais, fala que a Márcia é legal, fala que o Coelho é chato. Deixa um comentário lá que a gente vai ficar muito feliz. Bom, é sobre isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Final Level Cast. E até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.